Está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. A semana passada nós entrevistamos a deputada Maria Lúcia Amari, que encerra o ciclo de entrevistas de deputados ou candidatos a deputados aqui no nosso programa, no nosso cenário. Nós, até por força da legislação eleitoral, não poderemos mais exibir entrevistas com candidatos, e os demais que foram convidados por algum problema de agenda não puderam comparecer. Hoje nós estamos recebendo o ex-juiz Lázaro Paulo Scanhoela Júnior, advogado, especialista em direito eleitoral. O doutor Paulo já esteve aqui com a gente há um tempo atrás, quando a coisa estava começando, era a época ainda do fim das filiações, das trocas de partido, e agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre a legislação eleitoral. Prazer estar recebendo você aqui, Paulo. Prazer é meu, Lain, não só de estar aqui, mas de poder trocar ideias com você e transmitir nossas ideias e informações aos seus telespectadores. Nós estamos terminando maio, aí agora começa mais uma etapa importante do processo eleitoral. Daqui a pouquinho está aberto o prazo para as convenções partidárias, que elas deverão ser feitas até o final do mês de junho. Talvez esse seja, depois da filiação, a parte mais importante do processo, né? A gente pode dizer que agora será dada a largada, efetivamente, do processo eleitoral. Relembrando, essas eleições já tiveram início em outubro do ano passado, com a questão da fixação do domicílio eleitoral, das filiações partidárias. De lá para cá, a gente não pode fugir da circunstância de que já estamos com campanha mesmo nas ruas, não é isso? É isso a olhos vistos, tanto que já há algum questionamento em relação à campanha eleitoral antecipada, mas para mim, agora estamos num momento de maior efervescência. Os partidos vão ter que montar suas chapas, né, que estão sendo discutidas, vão ter que elaborar convenções, preparar toda a burocracia necessária para que sejam feitos os registros de candidaturas, que devem ocorrer logo após o período das convenções, no início do mês de julho. Nós teremos eleições para presidente da República, para governadores dos estados e do Distrito Federal, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais lá em Brasília. São 5 votos, agora é só um senador, e as pessoas já vão começar a ver isso. Mas você falou bem, a convenção ela determina que o sujeito, que a pessoa, é o candidato. A campanha, efetivamente, pela lei, só pode estar nas ruas a partir do dia 5 de julho, 6 de julho, alguma coisa. 6 de julho, que é o primeiro dia seguinte ao término do registro das candidaturas. Que também é uma coisa meio complicada, porque você falar que só vai... A gente viu aí, a gente acompanha, por exemplo, o pré-candidato Paulo Scaff fazendo propaganda da Fiesp, tá certo? Ele é o presidente da Fiesp, é o presidente do SESI, do Senai, de tudo isso. Mas é uma exposição, uma super exposição, que num período normal não teria, né? A Justiça Eleitoral já andou intervindo em algumas situações, mas eu já falei isso antes e reitero o que eu penso. Nós precisamos rever essa posição, porque eu não consigo imaginar como um candidato a presidente da República ou a governador do estado tem que ficar escondido, ele tem que fazer propaganda mesmo. Os eleitores têm que conhecê-lo, e o período da propaganda eleitoral propriamente dito, esse que vai começar no dia 6 de julho, e que vai se estender até a véspera da eleição, ele é muito curto. Sim. Se já é curto para uma eleição municipal, fico imaginando para uma eleição de âmbito de estado e nacional, onde o candidato tem que levar ao máximo, né, da população as suas ideias, os seus projetos. Então, eu acho que os nossos políticos, aqueles que elaboram a legislação eleitoral, deveriam parar para pensar e ampliar esse prazo e acabar com essa situação que às vezes é contraditória de que o candidato não pode se expor. Sim. Ao contrário, ele tem mais que se expor para que o povo possa conhecê-lo. Aliás, quanto mais estiver aparecendo,
é uma coisa que não leva, no meu entendimento, a lugar nenhum, porque é óbvio, ele está na rua, ele está falando, ele está fazendo, ele tem que, se você pega, até para surgirem novas lideranças, candidatos novos, você precisa ter um prazo mais elástico para essas pessoas. E exposição, eu não consigo ver candidato que não Dentro possa... do escritório. Ou que só possa fazer propaganda, só possa fazer atos de propaganda eleitoral a partir de determinado dia. É uma situação interessante, né, que em certos momentos a gente vive alguma situação de hipocrisia institucional, isso generalizada. Até as tantas horas de hoje eu sou pretendente, nem pré-candidato, eventualmente posso chamar, a partir de 1 minuto de amanhã eu sou candidato aí com todas as forças e a proteção da lei. Então precisa haver um equilíbrio nisso. E isso nos parece que já a Justiça Eleitoral está aí numa nova composição, o presidente do TSE, que é o ministro Dias Toffoli, empossado aí recentemente, já começa a acenar para talvez uma nova visão da Justiça Eleitoral, que o candidato tem que se expor mesmo, né? Porque se a gente for pegar, a gente que acompanha a eleição há muito tempo, hoje, a Justiça Eleitoral ela foi travando tanto, que a gente quase lembra da Lei Falcão, a fotinho 3x4 do sujeito, o nome, o número e o partido, porque hoje você, o contato mesmo, direto, você tem pouco tempo para fazer. Você tem aí as candidaturas majoritárias que têm um tempo de televisão, mesmo assim num espaço muito curto de tempo, e às vezes passa mais tempo tentando ou atacar o adversário, se defender do adversário e não mostra proposta nenhuma. Então a campanha perdeu um pouco daquela coisa mais quente. Eu concordo com você, mas a Justiça Eleitoral, a gente precisa lembrar que a Justiça Eleitoral aplica a lei. Sim. Não é isso? Se você pegar nos últimos anos, falou-se em reformas eleitorais, aí mini-reforma, a outra apelidou-se de micro-reforma eleitoral. Na verdade, nós não tivemos uma reforma do processo eleitoral como um todo. Nós tivemos uma reforma que implicou na restrição da propaganda eleitoral. A pretexto de se manter as eleições ou os pleitos mais equilibrados, a se estabelecer a igualdade de candidatos, o que é verdade, o que houve foi restrição de propaganda eleitoral. Então, a gente até brinca às vezes, né, nos períodos de eleições, pedir voto ainda pode. Pois é. Né, isso é uma brincadeira que a gente já fez várias vezes, porque a legislação ficou tão restritiva, né, isso a ponto de na reforma, na micro-reforma eleitoral do ano passado, que vai vigir para essa, o Congresso, e aí não sei como os nossos legisladores chegam a esse ponto, chegou a proibir a propaganda em imóveis particulares. Que absurdo. Felizmente, a Presidente da República, nesse ponto, agiu bem, vetou esse ponto. Não é isso? Agora, então, pela ser mantida a legislação aprovada pelo Congresso ano passado, esse ano eu não poderia, por exemplo, colocar na minha casa uma placa ou um ato de apoio à propaganda ao meu candidato. Quer dizer, para mim, o supra-sumo da falta de bom senso. Agora, o legislador fez isso. E nesse aspecto, a Justiça Eleitoral aplica a lei. E aí, nós também estamos sujeitos às interpretações dos juízes eleitorais. Se você já tem uma legislação restritiva, a tendência o que é? Dali para pior. Vamos só fazer um intervalo. Estou conversando com o Dr. Paulo Scanhoela, advogado, especialista em direito eleitoral, ex-juiz aqui na cidade de Sorocaba. Vamos ao intervalo e voltamos já. Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada que garantem serviços com extrema qualidade e precisão, sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza.
Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. Quando a oportunidade bate a porta, algumas pessoas estão no quintal à procura de trevos de 4 folhas. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Imóvel é igual a um sapo. Fica paradão, mas depois dá um enorme salto. Com essa filosofia buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós da Edgar Moura Imóveis temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Dr. Paulo Scanhoela, advogado especialista em direito eleitoral. A gente estava falando das restrições da legislação, mas, enfim, a campanha daqui a pouco está aí. A campanha já está na rua faz tempo, os candidatos já são mais do que conhecidos, agora só vai saber realmente quem vai com quem, aonde vai, por que vai, as conversas vão se consolidando. Mas existem os outros prazos, né? A gente falou que agora é o período das convenções, até 30 de junho, dia 6 de julho começa a autorização para os candidatos fazerem a propaganda na rua, mas ainda tem algumas coisas. Por exemplo, esse ano o voto em trânsito, se eu não estiver em São Paulo, o que vai acontecer, por exemplo, se eu estiver num outro estado, eu tenho que me cadastrar até 21 de agosto para poder votar em trânsito e só para presidente. Exatamente. O voto em trânsito ele só é possível para presidente da República, porque para você votar em outra localidade que não seja aquela onde você é eleitor, você tem que estar com os seus dados, né, da tua inscrição carregados numa máquina daquele local onde você vai estar. Pela resolução, pelo calendário eleitoral e a resolução que trata disso, há referência de que o eleitor deve procurar o seu cartório eleitoral, não é isso? E informar a capital do estado onde vai estar no dia da eleição. O que nos leva a imaginar que, pelo menos eu entendo que só nas capitais de estado vai ser possível, né? E aí eles vão então carregar a tua informação, a tua inscrição numa sessão X, você vai ser, eleitor vai ser comunicado disso. Agora, só presidente da República não é possível, cada estado tem, não é isso? A sua chapa para governador própria e a chapa também de deputados estaduais, federais e senadores próprios. Não é possível votar em outro estado em candidatos que sejam de outro estado. E uma outra data também é dia 19 de agosto, aí sim começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que é aquele momento onde quem gosta e quem acompanha espera, na primeira semana, dá aquele boom de audiência, depois dá uma tranquilizada e no final da campanha, até a sexta-feira antes do dia da eleição, ainda tem horário eleitoral, que é a grande expectativa da campanha, né? Sim, sem dúvida. Talvez por esse curto espaço da campanha e pela rapidez com que as coisas acontecem na atualidade, então, para quem participa do processo eleitoral, esse é o momento mais esperado. E para que o candidato possa expor, né, a sua proposta de governo, o que ele pretende fazer em benefício da população, etc. Mas aí, que eu falo, até pela restrição, sempre surge um outro incidente de campanha e o horário eleitoral às vezes acaba, então, se perdendo um pouco. Mas, a princípio, é para se apresentar a proposta de campanha. Paulo, com a sua experiência, tanto como juiz e como advogado, eu falo que eu estou nesse mundo de campanha desde 1982, já faz um tempinho. Essa está sendo para mim uma eleição totalmente atípica por alguns fatos que vão acontecer. Uma Copa do Mundo no Brasil, bem no meio desse processo eleitoral, é óbvio que altera a rotina das pessoas. Daqui a pouquinho, dia 12 de junho, tem a abertura da Copa, que vai até meados de julho. E aí, a gente fica pensando, como é que vai ser isso?
agora, em junho, vai completar um ano das manifestações de rua que aconteceram ano passado, todo mundo saindo na rua, a Copa vai acontecer, muita gente dizendo, já protestando, há cerca de 10, 15 dias, várias capitais, todo mundo protestando. Você sente que vai ser uma eleição diferente? Olha, eu sinto que sim. Os movimentos nas ruas são bem-vindos, desde que pacíficos, acho que esse é o pleno exercício da democracia, né? A Copa talvez ofusque um pouco esse início da campanha. Os próprios partidos, né, vão ter que se estruturar para sentir o termômetro de como proceder, né, no início dessa fase de propaganda eleitoral. E para mim, o start mesmo da propaganda vai acontecer depois do término da Copa. Vai estar todo... E aí temos que ver, né, se o Brasil... Esse é outro fator. Avança ou não avança. Dá uma zebra e nas oitavas o Brasil sai. A gente torce para isso, né, mas vamos ver o que vai acontecer. Penso que tudo isso tem reflexo na campanha. Vai atrapalhar um pouco, penso eu, a estratégia dos partidos de já deflagrar logo nesse primeiro dia de campanha toda a estratégia que eles têm. Quem acompanha isso no dia a dia diz o seguinte: para quem está, é bom, porque você retarda o início, você não expõe aqueles que ainda não têm o nome muito conhecido, então você se mantém melhor, né? Isso, você acha que pesa isso? Aí está mais para quem cuida do marketing, da estrutura, assim, da propaganda, né? Mas eu tenho lido alguns artigos, alguns comentários dizendo que essa situação, Brasil avança ou não avança na Copa, vai ter reflexo. Se o Brasil não avançar e a Argentina avançar, é pior ainda. Vai ter reflexo ao modo como os movimentos populares e essa ida para a rua também se comportar, vai ter reflexo. E aí volto de novo à questão do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje, com essa nova composição, uma composição mais liberal, nos parece, há vários autores dizendo que permitirá um maior embate de ideias na propaganda eleitoral, porque há composições da Justiça Eleitoral extremamente restritivas. Você não pode fazer o mínimo de crítica ao adversário, que essas composições já andavam impedindo essas críticas. E então está se afirmando que nesta composição atual o debate vai fluir um pouco mais solto. Aí vale as estruturas de campanha avaliar se isso vai ser bom para quem está no governo, se para quem está fora do governo, né? Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Scaioella, especialista em direito eleitoral. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o último bloco do nosso cenário dessa semana. Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que conseguir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. Diego! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Tá agradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Dr. Paulo Scaioella, falando um pouquinho sobre direito, legislação eleitoral, eleições desse ano. Você falou duas vezes do Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Dias Toffoli, na semana que foi nomeado, assumiu o cargo, a oposição ao governo federal desancou, porque como é que pode um juiz que foi advogado do PT, que fez, que aconteceu, isso aí pesa, você que já foi juiz, isso pode pesar na decisão de um ministro, presidente de um superior tribunal? Eu quero acreditar que não, viu?
você passa a partir do momento que você é investido daquela função, uma das funções mais elevadas, né, da Justiça, e no caso específico do Tribunal Superior Eleitoral, o comando de toda a estrutura da eleição nacional, né, e aí envolvendo todos os estados, municípios. Eu não vejo como você tocar para frente alguma situação que não seja legítima. E tanto que as críticas vêm dizendo que o ministro é liberal. Sim. E ele já tem dito isso. Aliás, ele tem falado em vários votos recentes que ele defende a intervenção mínima da Justiça Eleitoral no resultado das eleições. Não é isso? A Justiça Eleitoral vai intervir quando não houver jeito, não estiver praticado ilícito efetivo que tenha comprometido a lisura, a regularidade e a igualdade do pleito. A lisura do pleito, do resultado e a igualdade de oportunidade para os candidatos. Ele tem declarado isso e em algumas circunstâncias ele tem votado assim. Então, daí... E outra, eu penso, o compromisso dele é com a nação, deixa de ser com quem o indicou. E a questão da crítica é legítima, porque se o meu adversário está lá, eu preciso mostrar os defeitos desse meu adversário. O único candidato que recentemente não fez isso e perdeu a eleição foi o Zé Serra, que falava que o governo do Lula tinha sido bom, que estava tudo bacana. O que aconteceu? A Dilma Rousseff ganhou a eleição. Então, não existe essa coisa de você não ter crítica. A jurisprudência da Justiça Eleitoral, que as decisões dos tribunais entendem que o homem público ele está sujeito à crítica. Ela não pode ser ofensiva, mentirosa, verdadeira, ser fruto de montagem que prejudique a imagem da pessoa e que transmita uma mentira, né, uma inverdade. Mas fora isso... O homem público ele está sujeito à crítica desde o momento que ele sai da casa dele, que ele levanta e sai. Essa é uma tônica. Tanto que há uma expressão interessantíssima que fala que o homem público, somente quando disputa a eleição, ele não pode ter aquela sensibilidade epidêmica, ou seja, que talvez no dia a dia se justificasse, mas ali, na eleição, ele está sujeito à crítica e tem que aturar as críticas. Há um exemplo interessantíssimo agora, que recentemente Tribunal da Comunidade Europeia começou a disciplinar a questão envolvendo a privacidade das pessoas nas redes sociais. A única ressalva, e falando que é o direito ao esquecimento, as pessoas têm direito a isso. A única ressalva que eles fizeram foi em relação aos políticos. Esse não tem. Que está sujeito à crítica, claro, sempre. Claro. Pode ser passado, presente e o futuro. Isso... Não vejo como se afastar a crítica e faz parte do debate eleitoral mesmo. É mostrar, eu mostro as minhas virtudes e o meu adversário vai mostrar as minhas mazelas. Uma outra questão que eu levantei nesses programas que eu entrevistei os candidatos, os deputados, é da importância, no meu entendimento, de se eleger candidatos da região. Deputado federal, deputado estadual, para até ter aquela facilidade de poder cobrar, porque hoje, se você pegar, se fizer um levantamento, isso é pesquisa, a quantidade de eleitor que não se lembra em quem votou logo depois da eleição é muito grande. Você também entende que é importante para a cidade, para a região, votar em candidatos da região, Paulo? Entendo e defendo ardorosamente isso. Eu só voto em candidatos da nossa região. É isso, e não consigo compreender como é que um município do porte de Sorocaba, não só, então vou falar da região agora de Sorocaba, fica elegendo candidatos de regiões que não têm nenhum compromisso com o nosso município e com a nossa região. Esse fortalecimento das candidaturas locais é importantíssimo. Por quê? Primeiro, os nossos candidatos, vamos chamá-los assim, conhecem a nossa região. Tem base eleitoral aqui e são mais facilmente acessíveis aos eleitores locais. Eu sou natural de Piedade, eu me lembro quando eu era jovem, né? Não faz tanto tempo, mas no dia da eleição apareciam lá, naquela época a propaganda de rua no dia da eleição era totalmente admissível, pessoas que a gente nunca ouviu falar e no dia seguinte da eleição nunca mais se ouvia falar, aquela propaganda massiva. Então se levavam votos para a eleição só e depois não se fazia nada pela cidade. Isso acontece aqui também. Eu sou favoravelmente a esse movimento de voto em candidato local.
Para a gente finalizar, Paulo, a gente vê aí eleições, a eleição nos Estados Unidos, por exemplo, completamente diferente, na Europa, em alguns países da Europa são diferentes, é o sistema de governo diferente, e eu defendo o seguinte, por maiores os problemas que tenho no processo eleitoral no Brasil, o nosso sistema eleitoral é muito bom. Ele realmente, hoje é um sistema ágil, é um sistema de qualidade. Melhorou, você que acompanhou da época que a gente ficava apurando lá no SESI ou no ginásio de esporte, na mão, hoje é melhor trabalhar, prestar serviço nesse processo eleitoral? Olha, a justiça eleitoral brasileira, a gente pode dizer que é uma das... deve ser motivo de orgulho de todo brasileiro. Ela é bem estruturada, não é isso? Ela tem representação em todos os municípios, juízes eleitorais, tribunais regionais em todos os estados, o Tribunal Superior, que é uma corte que cuida só das questões eleitorais, e nós temos o processo de votação e de apuração informatizado, que é show de bola, usando uma expressão corrente, que nós exportamos essa tecnologia para outros países. Há críticas a esse sistema, a gente não pode esquecer disso, mas o sistema é perfeito. Nós que tivemos o sistema de apuração, de votação e apuração manual, e Sorocaba participou desse processo de implantação do voto eletrônico, né, para chegar onde chegamos hoje, sabemos muito bem a melhoria. Então você mesmo, quando nos conhecemos, foi numa situação dessa há muitos anos, uma eleição, uma apuração durava 4 dias, não é isso? Aquilo vai gerando uma ansiedade, uma insatisfação na população e cria incidentes. Você tinha incidentes na época de voto corrente, voto formiguinha, era um monte de voto que você pegava na apuração que hoje não existe mais, não é isso? E a máquina de votar, aliás, o sistema de votar hoje no Brasil, eu acho que ele é exemplar. Pode aperfeiçoar? Vai aperfeiçoar com o que a Justiça Eleitoral está fazendo agora, né, na biometria, mas ela está fazendo aos poucos, porque o custo é muito caro e você tem que fazer um novo recadastramento eleitoral, que é absurdo, o trabalho, mas está caminhando para isso. Paulo, quero agradecer muito mais uma vez a sua presença, esclarecendo aqui pessoal de casa sobre essas questões eleitorais. Uma boa eleição para nós. Sim, eu que agradeço e olha, parabéns. Acho que essa é uma prestação de serviço que todo órgão de imprensa deveria fazer, porque digo isso há muito tempo, a imprensa tem um papel decisivo no bom andamento do processo eleitoral. E eu vou ficando por aqui, não estarei de volta na semana que vem, eu faço uma pausa na apresentação do cenário, estarei de volta só em novembro, sigo para mais uma campanha eleitoral e espero todos vocês lá em novembro, e aqui vocês vão ter um outro apresentador, um outro companheiro lá da Local TV, mostrando as questões de Sorocaba, de nossa região, para toda Sorocaba. Até novembro.